Fernanda Carvalho, venho apresentar junto com o Rafael Ferreira esse trabalho com o título Corpos Digitais na Era do Big Data. Eu sou psicóloga, meu mestrado foi na Psicologia Social e agora estou no doutorado na PUC Minas, também na Psicologia. E é desse lugar que eu falo, né, dessa articulação aí da psicologia com a cultura digital, que é um campo que eu venho agora, a partir do doutorado, buscando conhecer, né, um pouco mais esse universo tão grande de discussões, principalmente a partir dessa articulação, né, entre subjetividades, identidades e essa construção dessa cultura digital, né. Esse trabalho ele tem uma referência inicial que está na base do mestrado de 2007, né, 2017 que eu apresentei, que teve como título Tem Espaço, Faz Tatuagem, que eu estudei, né, os significados das tatuagens nesses corpos masculinos de jovens moradores de bairros populares. Então foi a partir dessa experiência que eu me senti provocada a discutir, né, os elementos especialmente das tatuagens. Então, uma discussão que está, né, em vários campos de estudo, né, na própria psicologia, antropologia, sociologia e as artes, né. Então, é uma discussão que ela tem raízes aí em vários saberes. Mas tem um elemento que é muito comum, né, e muito característico da discussão das tatuagens, que é a centralidade do corpo, né, que essas tatuagens elas estão nos corpos, né, e são símbolos, né, elas são representadas através de símbolos e que têm relações com os contextos dos processos identitários. Então esses são alguns elementos principais assim que nortearam a minha discussão sobre tatuagem no mestrado e que partiram muito de uma construção mesmo dentro do campo da construção das identidades, né, das subjetividades, que é essa dimensão que é muito difícil que alguém tatue algo, né, um símbolo, um desenho, uma letra, com cor ou sem cor, do tamanho que for, qual parte do corpo que for, mas que essa pessoa escolha algo que não faça sentido para ela ou para os grupos que ela pertence, né? Então essa dimensão, essa relação das tatuagens com as identidades, né, ela é muito provocadora nesse sentido da gente conhecer dentro do campo principalmente das subjetividades o que tem aí de articulação nessas escolhas desses símbolos, nesses significados com as identidades, né, das pessoas. E aí, especialmente na minha experiência do mestrado, que foi com jovens, né, teve um elemento muito importante na fala dos jovens que eu escutei, que era o quanto que as tatuagens adicionavam elementos discriminatórios a experiências que eles já vivem cercadas de discriminação, né? Seja de raça, de classe, de gênero, do local onde moram. Como ela adicionava, né, mais um elemento discriminatório nas experiências de vida deles. Mas que mesmo assim era uma escolha e aí uma marca identitária que eles escolhiam ter, né? Então, diferente das outras, né, que são marcas ou que nascem, né, ou que são impostas pelo olhar do outro, a tatuagem é uma marca que eles escolhiam ter no corpo para falar algo para eles mesmos ou para comunicar o que eles gostariam de dizer para esse mundo, para o outro lá de fora. Enfim, o que isso tem a ver, né, com a nossa discussão nesse espaço, né, das tecnologias digitais, né, no espaço da discussão sobre a cultura digital? Então, qual que é a relação, né? E aí foi o que me despertou, né, para a construção no doutorado, foi essa articulação desses elementos, né, que eu consegui acessar via a experiência da pesquisa anterior, sobre a relação dessas tatuagens com essas dimensões corporais, né? Só que quando a gente entra no mundo digital, assim, de que corpo que a gente fala, né? Assim,
o corpo é o que nos apresenta no presencial, né? Quando você chega, a sua cor de pele, suas roupas, acessórios, a sua relação com o corpo, ela é o que nos apresenta nesse espaço, né? E quando a gente entra nesse outro espaço, nesse outro ambiente que é o virtual, o que passa a nos apresentar, né? E aí, pensando nessa discussão, né, iniciando pela dimensão do corpo nesse ambiente digital, a gente já tem, né, alguns autores que fazem uma construção muito relevante sobre o tema, né? O Le Breton, a Paula Sibilia, a própria Donna Haraway, né? O quanto que eles apresentam para a gente uma dimensão sobre uma possibilidade de olhar para esse corpo nesse ambiente a partir do reconhecimento do não corpo, né? Do acorpóreo. Então, a gente não está dizendo mais de um corpo material, carne. A gente está dizendo de um corpo informação, né? Um corpo dados, um corpo que se constitui no espaço a partir das informações que são produzidas por nós ou por outros sobre nós, né? Então, esses autores, né, cada um traz a sua contribuição, né? Essa é uma articulação que eu venho fazendo a partir da proposta do doutorado, de reconhecer esse corpo em formação enquanto uma construção que se faz na nossa relação com o ambiente virtual a partir dos rastros, vestígios digitais que são produzidos nesse espaço, né? E aí são produzidos tanto por nós quanto por outros sobre nós e que são de alguma forma interesses despertam interesses de outros, né? Principalmente dos grandes grupos, principalmente para estratégias de marketing e publicidade, né? Então, o quanto que esse corpo vai se constituindo nesse espaço a partir dessas relações, né? Um corpo que não é mais esse corpo material que se desdobra em espaços, né? Que pode ocupar muito mais espaços, pode se constituir a partir dos elementos da escolha do próprio sujeito, por exemplo, mas que se constitui a partir dessa dimensão da informação e dos dados, né? E aí, a questão, né, que eu tenho e a que eu trago, né, para esse trabalho é em que medida essas informações, né, que compõem os nossos rastros digitais e que constituem os nossos corpos digitais podem representar, né, podem ser também entendidas como tatuagens que são constituídas em um outro corpo, agora o corpo virtual, né? Então, em que medida as informações que compõem nossos rastros digitais e constituem nossos corpos digitais podem representar os sentidos que as tatuagens que antes tínhamos no nosso corpo carne constituíram ao longo do tempo, né? Então, é uma pergunta mesmo, né? Então, é nesse momento que eu tô e é isso que me motiva, né? O quanto que eu posso construir de referência para uma discussão, e aí, né, localizada na psicologia, especialmente na psicologia social, que entende esse corpo que se constitui nesse ambiente como uma possibilidade de também serem produzidas marcas identitárias nesse espaço, que aí, né, a minha expectativa é de construir ou não essa referência para a discussão de tatuagens digitais, mas o quanto que elas podem se relacionar com o que a gente tem de construção das tatuagens, dos significados que essas tatuagens têm no nosso corpo carne, quais significados elas passam a ter quando a gente diz de tatuagens, mas no corpo virtual, né? Então, é uma pergunta mesmo, né, que eu venho trabalhando nela. Eu acho que poder conversar, poder participar desses espaços enriquece muito por, né, ter outras referências, poder conhecer um pouco da experiência das pessoas também em relação a essa constituição desse corpo virtual. E aí, então, é um pouco com essa pergunta mesmo que eu encerro essa apresentação. Eu agradeço a todos vocês pela escuta e boa noite.